Mais uma quinta-feira. Eu tenho certeza que Deus reservou esse tempo para ministrar ao meu coração, ao seu coração. Tenho certeza que Deus vai falar uma palavra ao teu coração que vai trazer vida, que vai trazer força, que vai trazer um novo ânimo. E eu quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos e orar junto comigo, com a sua família, com aqueles que estão próximos a você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, quero te agradecer por essa noite, te agradecer pelo teu imenso cuidado por nós. Senhor, que bom saber que o Senhor cuida de nós, debaixo das tuas asas, Senhor Deus, encontramos o abrigo, encontramos a proteção, encontramos a vida, encontramos a força, o ânimo que precisamos para continuar. Que nessa noite cada pessoa que está assistindo, Senhor Deus, na sua casa, onde quer que esteja, possa receber do Senhor uma força que vem de Ti. Deus, uma força que vem através da Tua palavra, que nos fortalece, que nos revigora, que nos faz viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem guardado. Que cada pessoa aí na sua casa possa receber no seu coração a paz que excede o entendimento e a certeza de que tudo isso vai passar e nós estaremos, Senhor, depois de toda essa tempestade, experimentando da bonança, da Tua graça e do Teu favor em nome de Jesus. Amém? Posso ver o seu amém escrito aqui embaixo. Eu quero fazer chamada daqui a pouco. Eu quero ver você que pastor, estou aqui, minha equipe está aqui, nós estamos presentes aqui juntos, mesmo nesse período. Você está vendo o frio que está, gente, e você está aí na sua casa, você não precisa sair da sua casa, você não precisa, olha só, debaixo das cobertas, recebendo esse... Quando você imaginou que você podia estar recebendo de Deus no conforto da sua casa? Mas vai acabar, viu? Não se acostume, não. Mas eu quero, nessa noite, dizer que eu estou muito feliz por ter você aqui e tenho certeza que Deus vai falar com você. E nessa noite eu quero falar sobre algo muito importante que nós precisamos e tenho ouvido muitas pessoas dizer que tem passado, que é o esfriamento, que tem passado, que é o desânimo. E o tema da minha palavra hoje é fiquem firmes. Eu quero dizer para você, perguntar para você, aliás, como é que você está? Você está firme? Você está consolidado debaixo daquilo que você sabe sobre Deus? Quem estava aqui e ouviu a minha palavra sobre não voltemos, né, àquilo que já conhecemos, ao leite, mas que possamos desejar algo melhor, algo maior, que não possamos ter que ser ensinados de tudo aquilo que já aprendemos, mas que possamos seguir adiante. E eu quero falar com você sobre isso. E hoje nós estamos vivendo dias difíceis, dias onde, né, talvez, né, eu não sei quantos anos você tem, mas são coisas que nem você, nem sua mãe, talvez sua bisavó passou por essas situações, mas nós estamos vivendo em dias de pandemia, né, do coronavírus, estamos vivendo essa ameaça desses gafanhotos que vão morrer tudo congelado essa noite, em nome de Jesus Cristo. Acabou o gafanhoto, Deus é maravilhoso. Esse frio veio, você viu que loucura? Não tinha frio não, meu irmão, o gafanhoto veio, Deus olhou e falou assim, aqui você não entra não, miserável, vai morrer congelado. Ciclone, meu Deus do céu, o que falta mais, pastor? Falta mais nada, em nome de Jesus. Então, quem vivenciou esses 2 dias aí, tem pessoas que se descobriram, que olhou para casa, né, porque ficou sem internet, sem luz, sem nada, ele falou, nossa, eu tenho um marido, eu tenho 3 filhos em casa, viu como é maravilhoso Deus faz as coisas? Acabou a internet, você descobriu que você tem cachorro, você descobriu que você tem marido, você descobriu que você tem filho, olha que maravilha, Deus é bom, né? Quem está entendendo o que eu estou falando, amém? Então, querido, são dias difíceis, são dias onde talvez você está passando um problema no seu casamento, onde você está passando um problema com os teus filhos, onde você está passando um problema até mesmo financeiro, onde você está passando um problema que você não consegue vencer algumas situações que sempre vira e mexe te derrubam. Então, é de pensar em desistir, não é de pensar em, putz, meu Deus do céu, o natural, o espiritual, o financeiro, tudo abalado. Como é que você passa por tudo isso e, como o tema da minha palavra ensina, você consegue ficar firme? Eu quero falar para você um pouquinho sobre isso, como é que eu me mantenho firme diante de todas essas circunstâncias, diante de ver pessoas desistindo, diante de ver pessoas desanimar, como é que eu faço
para permanecer firme e inabalável. Então são dias que nós precisamos ter uma palavra para nos agarrar. Já viu enxurrada? Quando a gente vê aqueles filmes, né? Que vai levando tudo e às vezes a pessoa se agarra num galho e ali aquela esperança dela, ela se agarra ali com toda a sua força e muitas sobrevivem porque se agarraram àquilo e tudo passou. Tudo vai passar, tudo vai passar. Eu tenho certeza disso. Com certeza você já passou por dias, você falou, meu Deus, esse dia não acaba, esse mês não acaba, essa situação não acaba e não passou. Isso também vai passar, mas você precisa ter uma palavra a se agarrar para que não possa ser levado junto com a enxurrada. E quem não tem onde se agarrar vai se desanimar, vai se esfriar, vai se distanciar. E é exatamente para isso que eu vim nessa noite, para falar para você, trazer ao teu coração alguns princípios para que você possa permanecer firme, para que você possa ficar firme. E o primeiro dele, eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 23, no verso 7. O primeiro princípio para que você possa permanecer firme é: você precisa saber quem você é. Como assim, pastor? A Bíblia diz, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele o é. Se nesses dias, você, como eu disse anteriormente, se você não tiver algo a se agarrar, algo a crer, algo a se segurar, se você não souber quem você é, quem o seu Deus é, o que ele é capaz de fazer, quando fala assim como o homem imagina em sua alma, assim ele o é. Se você buscar em você uma estrutura e você não encontrar dentro de você um princípio, a palavra, um Deus poderoso, um Deus que te guarda, um Deus que diz que estará com você, um Deus que diz lá no Salmo 23, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, será que você tem isso guardado dentro de você? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, será que você tem isso guardado em você? Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele o é. A primeira coisa que você precisa para permanecer firme é ter algo em você que você possa se segurar de um princípio, de uma promessa. Será que você tem? O Senhor é comigo. Ainda que eu passe pelo ciclone, pelos gafanhotos, ainda que eu passe pela pandemia, ainda que eu passe por essa situação no meu casamento, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Então a primeira coisa, o primeiro passo que você precisa entender para você ficar firme, querido, é você saber o que está dentro de você nesses dias. Você precisa saber quem você é. Você precisa ter uma estrutura, porque se você não tiver uma estrutura, você será abalado, você será levado. Se você não tiver uma palavra a se agarrar, você pode se perder, você pode se distanciar e se esfriar. Então a primeira coisa, para que você possa permanecer firme, saiba quem você é, quem é o seu Deus e o que Ele é capaz de fazer, amém? Segundo ponto muito importante, armem-se dos pensamentos de Cristo. Quais são os pensamentos? A Bíblia diz, assim como imagina em sua alma, assim Ele é. Você precisa saber quem você é, quem Deus é e o que Ele tem para você. Mas o segundo tópico fala assim, então você precisa se armar de um exemplo. Qual que é o exemplo? Armem-se dos pensamentos, dos mesmos pensamentos que há em Cristo. E eu quero ler com você 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 1. Olha que forte isso. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Você nasceu para fazer a vontade de Deus, você nasceu para permanecer, você nasceu para vencer. A Bíblia está falando o quê? Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois ele sofreu e rompeu com o pecado. Querido, sabe qual é o segundo princípio muito importante? Que você possa armar do mesmo pensamento de Cristo. Qual era o pensamento de Cristo? Eu vou até o fim. Jesus sofreu, a Bíblia diz o quê? Passou por tudo aquilo no corpo dele, com aquela dor, com a dor da crucificação, mas ele venceu. E a Bíblia diz assim, que você possa se armar do mesmo pensamento, da mesma força que Cristo teve e que Ele disponibiliza a mim e a você. Ele diz, armem-se com os mesmos pensamentos que há em Cristo. Será que quando você está passando pela dor, como a palavra que eu preguei, né? No culto passado, eu preguei sobre uma palavra que falava sobre você resistir.
Será que você tem os mesmos pensamentos? Arme-se dos mesmos pensamentos de Cristo. O que é ser armado dos mesmos pensamentos? Sofreu, mas venceu. Diante da dor, diante das chicotadas, o que é ser armado dos mesmos pensamentos? Ter a mesma força. E ele disse que o mesmo poder que ressuscitou a ele estaria sobre mim e sobre você. Às vezes, querido, só a primeira chibatada já te faz desistir. Como é que você fica firme se a primeira ciclone, se a perna do gafanhoto já te... Ai, meu pai do céu, nem veio a situação inteira, só a sombra já te assusta. Então a Bíblia está falando o quê? Armem-se do mesmo, você quer permanecer firme? Arme-se do mesmo pensamento que havia em Cristo. Você precisa entender uma coisa, quando a Bíblia diz assim, né? Armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Ele sofreu, mas ele rompeu. Eu quero te dizer uma coisa, o sofrimento é para todo mundo. Todo mundo vai passar por situação. O sofrimento, querido, é algo inevitável. E eu vou te mostrar, né, em um versículo que assim, você sempre vai sofrer. Ou para fazer o bem, ou para fazer o mal. E aí, enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus falou algo comigo. O sofrimento é algo inevitável. Ou você faz de qualquer jeito e sofre com os resultados, ou você sofre para fazer o que é certo e tem os bons resultados. O sofrimento ele vai ter de qualquer jeito. Você vai sofrer para fazer o que é certo, mas você vai ter um bom resultado. E às vezes você vai fazer as coisas de qualquer jeito, do seu jeito, mas vai sofrer com o resultado. Então, se vai sofrer do mesmo jeito, olha o que a Bíblia diz como uma direção para mim e para você. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 17. É melhor sofrer então para fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, se você vai ter que sofrer de qualquer jeito, se você optar por errado, você vai sofrer com a consequência, então opta por fazer o que é certo. Sofra agora, como Cristo diz, sofra agora por escolher o que é certo e tenha um resultado bom, do que você fazer de qualquer jeito e ter que sofrer depois. Então, se tem que sofrer, sofra fazendo o que é certo. Sofra por fazer o bem. Sofra por fazer aquilo que é a escolha correta, que vai te beneficiar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Coloca amém aqui. E aí, querido, o que a Bíblia diz? É melhor sofrer para fazer o que é certo do que sofrer depois com os resultados ruins. Jesus sofreu, a Bíblia diz, mas ele teve os bons resultados. Quais foram os bons resultados? Primeiro, a salvação da humanidade. Segundo, a glória está sobre todos os nomes, né? Jesus Cristo, o Rei. Então, ele sofreu, é melhor sofrer agora por fazer o que é certo e depois ter um fim proveitoso. Então, você quer ficar firme, querido? Arme-se do mesmo pensamento que Cristo. Qual é o pensamento de Cristo? Ei, passe por essa situação. Passa, não se entrega, sofra, mas creia que o resultado por você obedecer, estar debaixo da palavra, vai trazer a recompensa daquilo que Deus tem preparado para você. Jesus sofreu, mas rompeu e venceu. Então que você possa também, com o segundo tópico, como é que eu faço para ficar firme? Passe pela situação, não desista, não desanime. Eu coloquei, Deus me deu uma frase que eu quero que você guarde no seu coração. Você precisa aprender a suportar mais e desistir menos. Às vezes, querido, nós temos a facilidade de desistir mais do que suportar. Sabe o que Deus nos ensina com esse verso? Tenha a capacidade de suportar mais do que desistir. Tem gente que tem a capacidade maior de desistir do que suportar. Claro que suportar traz dor. Suportar é mexer com a gente. Fazer com que a gente possa quebrar alguns paradigmas dentro de nós. Então, querido, suporte como Cristo. Arme-se do mesmo pensamento que ele teve. Eu vou passar por tudo isso e eu vou vencer. Eu não vou me entregar, eu não vou desistir. A cruz não vai me parar. Querido, a tua cruz não pode parar. A situação difícil não pode te parar. O gafanhoto, o coronavírus, o ciclone, o seu problema financeiro, o seu casamento não pode te parar. Você precisa permanecer firme em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto muito importante. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 4, no verso
3. 1 Pedro, capítulo 4, verso 3. Terceiro ponto é muito importante. Você quer ficar firme? Então, você precisa saber quem você é, quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Segundo ponto, armem-se dos mesmos pensamentos de Cristo que você vai ter uma vida de vitória. Você vai conseguir chegar até o final. Terceiro ponto, não gaste tempo com o que já te fez sofrer. Não fica gastando tempo, querido. Você quer ficar firme na situação que você já viveu, já errou, já viu que não dá certo e você persiste em continuar no mesmo caminho, na mesma conduta, com os mesmos pensamentos. Não dá certo. Você já não viu que não dá certo? Então sai fora. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 3. Diz assim: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo que agrada os pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, na orgia, na farra, na idolatria repugnante. Ei, para de perder tempo com isso. Você quer ficar firme? Tem muita gente que fala, quero ficar firme, mas não sai do beco. Não sai do beco de onde a sua vida... Estou falando beco de droga, estou falando de beco da vida, sabe? Tem gente que quer ficar firme, mas continua comendo do mesmo prato, continua pensando da mesma forma, continua tendo os mesmos ranços do passado, culturais, com paradigmas, ou até mesmo culturas familiares. Então sabe o que a Bíblia diz? Sabe o dia que você vai ficar firme? Quando você não gastar mais tempo com o que já te fez sofrer. Eu achei muito verdadeiro e muito humano quando essa carta é escrita. Fala, no passado vocês já gastaram tempo suficiente. Gente do céu, quanto tempo você já gastou? Quanto tempo você vai precisar ainda para saber que essa bula desse remédio, dessa situação da sua vida, não se resolve do jeito que você está tentando resolver? Quanto mais você vai gastar de tempo da tua vida? Você já imaginou se uma pessoa viver 70 anos e aí ela está nos 65 ainda usando e falta 5 anos, porque ninguém sabe o dia que vai morrer? Gastou toda a sua vida, olha assim, no passado você já gastaram tempo suficiente. Querido, chega de tentar, troca a forma. Eu sempre falo para meus discípulos assim, falo assim, eu prefiro te atender 10.000 vezes você com um pecado novo. Ai, credo, pastor, você quer que eles ficam pecando coisa nova? Não, não é isso. Mas do que eles permanecerem numa situação em casa, no casamento que eu já falei, meu Deus, não resolveu isso ainda, quanto tempo você já está comigo? Eu estou cuidando de você. Há 5, 6 anos, na mesma situação, eu prefiro que você tenha um problema novo todo dia e eu tenho prazer de te atender do que eu sentar 6 anos com você e a mesma coisa. Então eu vou comprar um boneco e vou pôr, já falei isso para eles, e aí você só grava, eu falo a mesma coisa e eu vou orar para um dia você ouvir o que eu falei em 6 anos. Então tem muita gente que está no mesmo lugar porque quer, porque está fazendo e usando os mesmos argumentos, os mesmos artifícios, então vai ficar aí, você que faz a sua escolha. Então, querido, quer ficar firme? Você precisa abrir mão e não gaste mais tempo com o que já te fez sofrer. Vira a página, amém? Quarto e último tópico. Então você quer ficar firme? Recapitulando. Você que talvez chegou agora. Como é que eu faço para ficar firme diante de tudo isso que está acontecendo, pastor? Você precisa saber quem você é, quem Deus é e o que Ele tem para você. Segundo ponto, arme-se do pensamento de Cristo. Você precisa ter em Cristo a mesma forma que ele suportou. Ele sofreu, mas rompeu e venceu. Terceiro ponto, não gaste tempo com o que já te fez sofrer. Você já sabe essa receita. Muda, ela não cabe mais para você. Tem coisa que não serve mais. Tem coisa que você... sabe, gente, eu sempre quando falo isso de não gastar tempo com o que a gente já aprendeu, eu lembro de gente que cresceu e ainda quer usar aquela roupa que não serve mais, que a manga tá curta. Mas é tão gostosa essa blusa. Já não tem nem gola, não tem nem já tem um buraco aqui. Mas não cabe mais, não fica mais bem em você. Tem situação, querido, que não fica mais bem você praticar ela do mesmo jeito. Tem que sumir, amém? Tem que sumir dessa situação e tomar uma nova atitude baseada nos princípios. Quarto e último tópico, dependa de Deus. Resista ao mal e às suas propostas. Como é que eu fico firme? Primeiro, dependendo de Deus.
resistindo ao mal e às suas propostas. Porque não tem eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele tem para mim. Beleza, eu vou me armar do pensamento de Cristo, vou continuar. Não vou mais gastar tempo com o que com o que me faz sofrer. Mas, se eu não resistir às propostas do mal e depender de Deus, não me adianta nada. E eu quero ler o que Pedro nos ensina. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Abra aí comigo. 1 Pedro, capítulo 5. Deixa eu ver se é esse verso mesmo que eu vou ler. Pedro 5, verso 6, isso mesmo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Qual que é o início do quarto tópico? Qual que é o início? Dependa de Deus, resista ao mal e às suas propostas. Então, a primeira coisa que eu quero te ensinar para que você fique firme dentro deste tópico, dependa de Deus. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte ao seu tempo. O que a Bíblia está falando nesse verso 6? Reconheça quem Deus é, confie e espere. Escreve aí embaixo, espere. Esse é um dos problemas, querido. Sabe o que é depender de Deus? É esperar o tempo dele certo. Você sabe o que faz muitas pessoas não ficarem firmes? Quando elas não aguentam esperar o tempo de Deus e vão resolver os seus problemas emocionais do jeito dela. Eu sei como eu resolver um problema emocional. Vou achar um marido, vou achar uma esposa, vou namorar. Não é o tempo certo. Tem que tratar algumas coisas dentro de você primeiro. E aí o que acontece? Se lasca, né? A Bíblia diz o quê? O que é depender de Deus? Reconheça, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus e Ele ao seu tempo, no tempo devido vai te exaltar. Você precisa entender, reconheça quem Deus é, confie e espera. Ai, não consigo esperar, pastor. Por isso que sempre está escolhendo errado, porque não sabe esperar. Porque não sabe colocar diante de Deus. A Bíblia diz o quê? Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe o que é humilhar debaixo? É reconhecer, é esperar, é confiar que o que Deus tem para você é o melhor. Quando você não faz isso, você não consegue ficar firme, porque você vai resolver o seu problema do seu jeito. Você vai resolver da sua maneira. E a sua maneira tem uma coisa desgracenta, não sei nem se existe essa palavra, mas eu gosto de usar ela, que é o coração enganoso. Se você não depender de Deus, se você não for no princípio, querido, você não vai ficar firme, porque o seu coração enganoso vai conduzir você a fazer uma escolha errada. Então, talvez você está muito apressado, você quer que Deus faça algo rapidamente, e às vezes Ele quer trabalhar algumas coisas no teu coração. Verso 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que é lançar ansiedade? Talvez você quer algumas coisas que agora não é a hora e você precisa confiar nele. Você quer ficar firme? Então saiba que tudo tem o seu tempo perfeito. Eu tive o bispo Sérgio Stadler, me ensinou algo muito importante, que tudo tem o seu tempo perfeito. Há uma primavera para cada estação. Eu aprendi isso. Eu aprendi a esperar em Deus. Eu aprendi. Meu casamento foi dessa forma. Eu aprendi porque, às vezes, eu olhava todo mundo casando e falava assim, ai meu Deus, e quando vai ser eu? Quando vai ser eu? E uma vez ele olhou e isso trouxe paz ao meu coração. Ele falou assim, há uma primavera para cada estação. Então, há um tempo para cada coisa. Então a Bíblia diz assim, lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, você quer ficar firme, querido? Então lança a tua ansiedade, o desejo do teu coração, a vontade de acertar, de fazer as coisas imediatamente. Coloca diante de Deus para que Ele traga na palavra a direção e o tempo correto para que você não possa se perder, para que você não possa se distanciar daquilo que Ele planejou. Verso 8. Então, dependa de Deus. Agora a parte muito forte que eu quero que você guarde isso. Resista ao mal e às suas propostas. Não tem como você ficar firme se você não resistir ao mal e às propostas do mal. Olha verso 8. Estejam alertas e vigiem. A gente conhece muito esse verso, né? Mas eu quero te trazer uma coisa especial aqui para você ficar mais atento. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
todo mundo já leu, né? Tenho certeza que você já está assistindo, ou já leu, ou já ouviu. A Bíblia diz, estejam alertas e vigiem. O que é ficar firme? É ficar inabalável, é ficar, não retroceder, não voltar atrás. Então, o que a Bíblia está falando aqui? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, está ao redor. Ele sabe de todas as coisas, está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Como é que eu resisto a ele e às suas propostas? Olha que forte o que vem depois. A gente só lê essa parte, né? Olha o que diz. Resistam-lhe. Como é que eu resisto o diabo? Ah, pastor, eu tenho um jeito. Eu guerreio. Eu tenho um sapato de fogo, eu tenho uma oração misteriosa, eu tenho Hadouken gospel, eu tenho... Como é que você vence o diabo? Oração, jejum, né? Mas tem uma coisa muito importante que faz com que o diabo possa resistir e ir embora. Olha o que diz. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Você sabe como é que você resiste o diabo? Você sabe como é que o diabo vai embora? Não é só quando você começa a falar em línguas. Isso, ele vai, ele respeita a tua oração, ele se submete ao seu comando no nome de Jesus. Mas sabe quem é que ele respeita? Quem permanece na fé. Quem permanece firme na fé. E o que é permanecer firme na fé? É o quê? Saber quem você é, o que Deus tem e o que Ele é capaz de fazer, é ter o pensamento, se armar com o pensamento de Cristo, é não gastar tempo com o que você já te fez sofrer, e é o quê? Resistindo. Olha o que a Bíblia diz, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ei, você não está sofrendo mais do que você pode não, meu irmão. Ai, pastor, às vezes as pessoas elas vêm, a gente já ouviu muita coisa, né? Até contei uma piada para um dos meus discípulos essa semana, falou, tá difícil, você sabe a minha luta. Eu falei, sei, meu irmão, e vou lembrar você de uma piada. Uma piada não, uma coisa, né, que eu ouvi e que às vezes a gente tem algumas histórias que fortalecem a nossa fé. Essa é uma das minhas histórias quando eu quero reclamar, quando eu quero ficar carnal, né? Então, a Bíblia diz que o quê? A Bíblia não, né? A história. Já estou pondo na Bíblia a história. Então, assim, diz que uma vez, né, um irmão chegou em fé e falou assim, Senhor, eu não aguento mais a minha cruz, ela é muito pesada, eu não aguento ficar firme, isso é difícil demais para mim. Aí Jesus falou assim, vem aqui, meu filho. Levou ele, né, num lugar onde tinha todas as cruzes, não sei se existe essa palavra, né? A cruz de todo mundo estava ali naquele imenso jardim gigantesco. Aí tinha cruz, gente, tinha cruz naquele lugar de 10 metros de altura. Tinha cruz que era com aquele tronco grosso, todo que solta aquelas ferpas, sabe? Tinha cruz que era de ferro, tinha cruz que era de arame farpado, tinha cruz de tudo que é jeito, da coisa assim que fala, meu Deus do céu, como é que pode ter uma cruz? E aí tinha uma cruz bem pequenininha, tipo um chaveirinho, bem no cantinho assim. Aí ele olhou e falou assim, Jesus, eu sabia que, tá vendo, né? Eu sabia que, eu estou reclamando, né? Eu quero saber uma coisa. Olha o tanto de cruz ali. E aquela ali tão pequenininha, para quem é? Aí Jesus olhou para ele e falou assim, aquela é a sua. Tomou. Olha isso, meu irmão. A Bíblia está falando aqui exatamente sobre isso. Tem gente que fica, ai minha cruz, ai meu Deus, eu não consigo ficar firme por causa disso, não consigo ficar firme, porque olha meu filho, olha o meu pai, olha, sabe o que é uma maravilha de cuidar de pessoas? Você sabe que Deus quer que você cuide de pessoas, além de mostrar o seu amor, a sua gratidão, porque quando você começa a cuidar de pessoas e ajudar pessoas, você começa a olhar o tamanho da cruz dela e você cala a boca. Porque você olha e fala, gente, Jesus, o que eu estou abrindo minha boca para reclamar? Porque olha a cruz do outro, olha a cruz, né, da pessoa que está do meu lado, olha a cruz daquele que está internado, você está aí bem, olha a cruz. Então, olha o que a Bíblia diz aqui, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, todo mundo sofre, todo mundo. Então, quem é que vence?
Quem é que vence? É aquele que permanece firme. É aquele que mesmo diante do sofrimento tem o quê? Tem armado com o mesmo pensamento de Cristo. Eu vou sofrer, mas isso vai passar. Isso não vai me derrubar de jeito nenhum. Então, querido, dependa de Deus, resista ao mal permanecendo firme. Resista às oportunidades fáceis de sair do seu problema. Que isso são as propostas. Qual que é o tópico? Dependa de Deus, resista ao mal. Como é que eu resisto? Permanecendo firme na fé. E como que eu resisto às propostas? Resista às oportunidades fáceis de sair do seu problema. Existem muitas maneiras fáceis de sair dos seus problemas que não são a que a palavra direciona. Então é engano, é laço, é poço, é buraco, eu não sei o que, mas é para te fazer mal. Então resista às oportunidades fáceis de resolver as coisas. Às vezes você está lá com um problema, e aparece outra pessoa, vamos fazer isso aqui para esquecer. Não, sabe como é que você esquece? Colocando diante de Deus a sua ansiedade, e você não esquece, Ele tira. Porque é diferente de você fazer outra coisa e esquecer, e no outro dia você lembrar de novo e está do mesmo jeito. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, querido, como é que você tem resistido? Resistir fala de permanecer na palavra, na fé, daquilo que eu sei e não vou abrir mão. E aí, a gente olha, e eu quero encerrar com isso, antes de ler o último versículo, como é que o diabo, ele vai embora? A Bíblia diz, resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Como ele vai embora? Quando ele vê que você está firmado na palavra e você vai até o fim crendo nela. Sabe quando é que o diabo vai embora? Quando ele olha para você e fala assim, não tem jeito, esse cara está fechado com a palavra, essa pessoa está firmada nisso. E aí, eu lembrei, né, daquilo que Jesus passou. O que derrota o diabo desde a sua queda, desde quando ele se rebelou contra Deus, é a palavra. Né? Se você vê, quando é que o diabo vai embora? O primeiro exemplo disso é quando Jesus é levado lá no deserto. Jesus está em jejum, né, orando, mas o que é que vence o diabo? Quando ele permanece firme na fé, quando ele permanece firme na palavra. Quando? Quando o diabo vai lá e fala, Jesus, você não está com fome? Transforma essa pedra aqui em pão. O que ele faz? Nem só de pão viverá o homem. O que é isso? Permaneceu na palavra. Se joga daqui, não tentará o Senhor teu Deus. Se dobra, não, só o Senhor teu Deus adorarás. Né? Não, se joga daqui, não, a Bíblia diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, sabe como se vence o diabo? Permanecendo na palavra. E eu quero perguntar para você, o que é que você tem de palavra? O que é que você tem dentro de você? Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O que você tem dentro de você para vencer o inimigo? Será que você está armado com o pensamento de Cristo? Porque se você não estiver armado, qualquer pensamento e comichão nos ouvidos te tira do foco. Olha o outro. Quantas pessoas já vi o diabo tirar da igreja? Sabe por quê? Mas o outro estava em pecado. Mas o outro... Querido, você está olhando para quem? Perfeição? Só Jesus. Você vai olhar para quem? Eu vou olhar para o meu líder. Para o meu líder, eu estou olhando para ele. Quando ele errar, você acha que eu vou sair da igreja? Você acha que eu vou sair da Sara Nossa Terra? Não, vou olhar para o outro que é a referência. A Bíblia diz que ao homem está sujeito a cair. Né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Ele, meu querido, estamos juntos, amém. Então vou olhar para o que não... E assim vai ser meu foco. Eu vou olhar para aquele que acerta. Agora, se você, presta atenção, é derrubado, é desanimado, você quer desistir por causa de coisas que acontecem exteriormente, você precisa converter. Você precisa ter uma experiência verdadeira com Deus. Porque quando você tem uma experiência verdadeira com Deus, você sabe que os homens são falhos, você sabe que as coisas acontecem, então você permanece porque você tem uma experiência e isso te faz ficar firme. E aí o diabo não usa dessas situações porque ele olha para mim, ele olha para você e ele fala, esse cara está firmado com a palavra, eu estou com os meus olhos fitos em Jesus. Meu líder é a minha inspiração, que me faz, mas o que me motiva é o Evangelho, o que me motiva é a palavra, ele é uma referência para mim, mas no dia que ele errar, eu vou procurar outra referência, mas o meu alvo é Jesus,
Eu preciso de uma direção, eu preciso de uma cobertura, eu preciso de um direcionamento, mas o meu alvo está na palavra. Você sabe por que eu estou 22 anos na Sara Nossa Terra? Porque há 22 anos eu não vi a Sara Nossa Terra pregando nada do que não foi a verdade. Muitas pessoas erraram, saíram, mas o princípio, lá, o Bispo Robson, lá a referência, Bispo Sereno, os meus líderes, eu vou olhar para essa direção. E nada vai me derrubar. Agora, se você não sabe quem você é, o que Deus tem para você, quem Deus é, se você não tem o seu pensamento armado com o mesmo pensamento de Cristo, se você está gastando seu tempo com aquilo que você já sofreu e continua mastigando isso, se você não depende de Deus, se você não resiste às propostas, você vai descambar. Então, querido, eu quero que você entenda algo nessa noite. Eu quero que você entenda que o que Deus tem para você é algo extraordinário. Jesus, ele vence o diabo porque ele permaneceu firme. E a Bíblia diz o quê? O diabo vai embora no final e os anjos vêm e servem. Querido, o diabo só vai embora da tua vida, da tua história, quando ele olhar para você e ver que você está fechado com a palavra, está fechado com Cristo e você não abre. E aí eu quero encerrar com este verso. Verso 10. E o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Foi isso que foi feito com Cristo. Quando Jesus suporta, quando Jesus ele se arma dos pensamentos de Deus, ele fala, eu estou com Deus, não importa o que acontece, o que ele recebe? Recebe o quê? A restauração, a força e a glória. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando você decide, quando você vai sofrer. Por quê? Você vai sofrer porque você vai ter que lidar com coisas que a tua alma deseja. E isso traz dor. Isso traz... Você negar a si mesmo é sofrimento. Mas a Bíblia diz assim, tudo que você tiver negado em favor do reino, o que a Bíblia diz? Você vai receber a restauração, a confirmação, a força e estará num alicerce firme. Então, querido, o que você e eu precisamos fazer para ficar firmes? Permaneça na palavra, permaneça, saiba quem você é, não tire dentro de você as promessas e aquilo que Deus falou ao seu coração, não deixe isso ser apagado, não deixe os comichões, não deixe pessoas roubar isso de você. Segunda coisa, arme-se desses pensamentos, que todos os dias que você possa ter no teu pensamento o que Cristo pensa e o que Ele deseja, e você vai vencer. Não gaste tempo com as coisas que te fez sofrer, vá para algo melhor, peça ajuda a alguém, procure o seu líder, abra o teu coração, deixa Deus usar a vida dele para te ajudar a ir para um outro nível e dependa de Deus, resista ao mal e às suas propostas e não vai ter nada que possa te derrubar. Amém? Quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, quero te agradecer pelo teu infinito amor. Obrigado, Senhor, porque da mesma forma que o Senhor Jesus venceu no deserto, mantido na palavra, e o diabo foi embora, é assim que será. Resistam-lhe firmes. Ele está ao derredor, rugindo como um leão, tentando tragar, mas quando nós resistimos firmes na palavra, quando o ciclone, o gafanhoto, o coronavírus, a situação em casa, a vida financeira, quando eu resisto firme, crendo nessa palavra, crendo, tendo o mesmo pensamento que Cristo, isso vai passar. Deus está comigo, ainda que eu ande pelo vale, Ele está comigo. Ele vai embora e o Senhor fortalecerá e fará disso uma experiência para nos ajudar a permanecer ainda mais fortes e inabaláveis diante de qualquer circunstância. Eu quero te pedir que o Senhor visite cada vida que está ouvindo essa palavra. Quero te pedir que o Senhor visite cada coração, cada
discípulo, Senhor Deus, cada família, cada visitante, Senhor Deus, cada pessoa que está passando, que entrou hoje aqui nesse grupo, Senhor, possa receber do Senhor, Deus, essa paz que excede todo entendimento. Eu quero ministrar sobre você em nome de Jesus, a força para não desistir, a força para não abandonar o barco, mas que você possa, como a Bíblia diz, lance toda a sua ansiedade diante dele, porque ele vai cuidar de você em nome de Jesus. Amém? Eu tenho certeza que essa palavra marcou tua história. Eu tenho certeza que se você colocar ela em prática, copie os 4 tópicos, coloca aí no seu guarda-roupa, coloca aí na agenda do celular, porque às vezes a gente não retém tudo, né, de uma palavra. Mas se você pegar os 4 tópicos e definir em 4 frases, eu sempre, toda culto, toda celebração que eu vou, eu peço, Deus, me dá uma frase, me dá uma palavra rema específica, nem que seja uma palavra, para eu manter isso e colocar em prática, para que haja resultados novos. E eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. E estamos chegando perto da nossa celebração maravilhosa, 9, 10 e 11, e eu estarei esperando você. Procure seu líder, faça a sua inscrição, vão ser palavras maravilhosas, você vai nem precisar sair da sua casa, você vai ir debaixo da tua coberta. Imagina ter que sair cedo, como a gente fazia, saía de caravana para ir lá para o Barigui, ou para onde eram as celebrações, e você vai poder ligar a sua TV, assistir e receber de uma maneira poderosa essa palavra. Então, procure o seu líder, nós já estamos fazendo as inscrições e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. E quinta-feira que vem estaremos juntos aqui, conectados. Quero ver você aí, quero ver você firme. E quando tudo isso passar e nós voltarmos, nós não vamos ter que resgatar você, porque você vai estar firme. Nós vamos fazer, sabe o quê? E buscar aqueles que estão lá fora e que foram impactados pela palavra durante esse tempo que nós compartilhamos, que nós pregamos e que nos viu como testemunho de que Deus é poderoso para nos manter firmes e vivos na fé. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e tenho certeza que essa palavra vai fazer com que você possa experimentar algo extraordinário de Deus. Deus te abençoe muito. Valeu! E